Oi pessoal, vamos falar de Patroclo. No canto 16 da Ilíada, o destaque é dele. Ele é um rapaz muito, muito querido, né? Ele era muito querido é, pela escrava que estava com Aquiles, um rapaz que se importa com os aqueus. Quando ele vê passando um aqueu, os grandes aqueus feridos, ele nesse canto 16, ele vai até a tenda ver como está. Diante do Aquiles, ele é um alter ego. O Aquiles, ele fica remoendo a mágoa dele por ter sido desonrado por Agamenon no canto 1. E o Aquiles fica também tocando a lira e cantando glórias dos heróis, né? Como se ele não fosse mais um herói em busca de glória. E o Patroclo não consegue dar um conselho para o amigo, né? Coisa que o pai do Patroclo tinha pedido para ele fazer com Aquiles, que é um melhor lutador, mas não tem boas palavras. Nesse canto 16, ele vai sair da... Enquanto o Aquiles está confinado, né? Em relação à guerra, como ele existe enquanto nome, né? Mas ele não está lutando. E então, engraçado Aquiles, porque uma situação estranha, porque a glória do herói ela vem com o canto dos Aedos a respeito dos feitos deles, né? Mas o Aquiles é temido pelos troianos e também pelos aqueus, mas não se diz algo que ele tenha feito. Não há um canto a respeito dele, mas ele de certa forma tem alguma glória. Será que é uma expectativa a respeito do que ele pode fazer no campo dos aqueus? E nós leitores ficamos nessa expectativa, sim, por todo o canto, até o Aquiles agir, mas será que os personagens têm essa expectativa dele, do que ele pode fazer e que virá a ser cantado futuramente? Ele não existe na luta, né? Ainda. Em relação a ele tem nós ficamos no ainda não fez o que poderia fazer, né? A promessa não cumprida. Mas então ele fica fora da luta, fica encerrado na tenda dele, junto com o povo dele, os mirmidões. E o Patroclo lá, como um alter ego, né, dele, um parceiro, um ajudante. Até que os troianos conseguem pressionar os aqueus, conseguem transpor a muralha que os protege, e se aproximarem das naus. Perigosamente, né? Pressionando os aqueus. E os melhores aqueus estão feridos. E vão sendo levados para as tendas para se tratarem. Até que o Patroclo vê passando, sendo carregado, um grande homem aqueu, que
por estar sendo carregado, o Patroclo vê a gravidade da situação. E ele pede para o Aquiles deixá-lo, né, ir ver como está o amigo. O Aquiles deixa. O Aquiles virou as costas para os aqueus. E agora o Patroclo ele se importa com os aqueus e vai ver como está o homem na tenda do Nestor, né? E ajuda a tratar do homem. Escuta do Nestor reprovações sobre o Aquiles, reprovações justas, né? De como o Aquiles não se importa mais com os amigos. O que o Aquiles quer mesmo é que os aqueus se ajoelhem diante dele. E o Nestor sugere que o Patroclo lute no lugar do Aquiles. E o Patroclo volta então para a tenda do amigo e fala isso. Primeiro reprova o Aquiles. Ele aparece chorando para o Aquiles. E o Aquiles zomba do choro dele, dizendo: você é uma menininha? Você chora como se quisesse um colo. O que aconteceu? Você soube que o seu pai morreu? Você soube que o meu pai morreu? Isso sim seria motivo para chorar, né? Ou você está chorando por esses aqueus? Qual a palavra que ele usa? Está chorando por esses presunçosos aqueus, presunçosos que ousaram que ousam não pedirem para mim, não pedirem que eu volte, ousam não reprovar Agamemnon. Ele não está mais com raiva do Agamemnon, que tirou a glória dele. Ele está com raiva dos aqueus, que estão sofrendo, mas por serem presunçosos não se dobram a ele. Ele quer a derrota, ele quer a humilhação dos amigos, né? E aí o Patroclo diz: você não é filho dos seus pais, você é filho da água e da pedra. Você é inflexível, você é imoldável como uma pedra. Você é como uma pedra. Você não sente pelos seus amigos, né? Os seus sentimentos não mudam. Deixe-me lutar com as suas armas. E aí o Aquiles deixa, o Patroclo veste as armas do Aquiles e segue para a luta com os mirmidões. O Aquiles orientou o Patroclo a apenas afastar os troianos de perto das naus, né? Afastar os troianos das naus. Mas quando estiver na planície, em direção à muralha da cidade troiana, que ele não lute ali na planície, que ele não se aproxime da muralha. E o Aquiles fala pro amigo: porque essa glória é minha. Sou eu que vou fazer o desfile nessa passarela. Eu que vou aparecer nessa grande passarela aí, matando os troianos e entrando em Troia. Você faça o trabalho que você quer fazer porque você se importa com os aqueus. Quer livrá-los do mal. Livrá-los do incêndio das naus.
E o Patroclo escuta o Aquiles e vai para a luta, mas e consegue matar um dos troianos e afastar os troianos. Tem uma no canto, na primeira vez que eu li esse canto, que faz muito tempo, eu fiquei pensando que os troianos pensavam que fosse Aquiles mesmo que estava ali. Mas, relendo, você percebe que os troianos sabem que é Patroclo. Isso vai aparecendo mais na boca dos troianos, que é Patroclo. Mas no início da ação do Patroclo, os troianos estão apavorados, não se referem a ele, estão fugindo ou morrendo. Então você fica pensando que os troianos estão, para os troianos, eles estão diante de Aquiles. O Patroclo assume a identidade de Aquiles ao colocar as roupas do amigo. Ele, só a presença dele com aquelas roupas já infunde medo, já infunde terror nos troianos. Já facilita muito matá-los. Mas à medida que o Patroclo vai avançando, o André Malta repara que ele adquire outra coisa do Aquiles, que é a perdição, que é a cegueira, é fazer aquilo que ele não deveria fazer. Ele segue pela planície matando os troianos. Ele inclusive mata um filho de Zeus, que estava com o destino dele para acontecer mesmo, né, para se cumprir, o Sarpedon. O Zeus fica muito infeliz com isso, solta uma chuva de sangue. Mas tem uma parte que o Patroclo vai atacar a troianos que estão mais próximos da muralha. Ele faz 3 ataques. Em cada ataque ele mata 3 homens. No quarto ataque, ele recebe a ação de Apolo. Apolo veio pelo lado dos troianos envolto de fumaça. E o Patroclo não conseguiu vê-lo. O que aconteceu foi que Apolo apareceu atrás do Patroclo, encostou nas costas dele, fazendo os olhos dele ficarem brancos. A cegueira dele da perdição, ou fazer coisas sem saber o que está fazendo, se tornou uma cegueira física. E as roupas dele, as armas do Aquiles caíram. Ele ficou nu. E os membros dele ficaram paralisados. A paralisia espiritual se tornou paralisia física. Ele ousou sair do lugar fechado onde ele estava, sendo parceiro do Aquiles, e saiu no espaço aberto. Enquanto vestido de Aquiles, estava tudo bem. Ele estava agindo. Mas quando ele tocou num ponto em que ele não podia ultrapassar, o Deus agiu e o desnudou.
o desarmou. A diferença do Patroclo para Aquiles é que o Aquiles não fica desarmado. O Patroclo fica desarmado. Ou qualquer outro homem, eles ficam desarmados. Há o guerreiro armado e há o homem dentro da armadura. Aquiles não. Aquiles é o todo. Ele é o... Como ele nunca fica desarmado, ele é aquele todo. Ele é sempre as suas belas armas, né? As suas belas joelheiras. Agora, com o Patroclo tem essa relação entre... Tem uma diferença entre o que aparece e o que há dentro, que não deveria estar no meio de uma guerra. Um homem nu não deve estar no meio de uma guerra. E o Patroclo não deveria estar ali na passarela, indo em direção aos troianos, né? Por isso ele ficou paralisado. Um homem nu, a guerra não deve ser vista pelo homem fora da armadura. Por isso a guerra é para Aquiles, porque ele é sempre um homem armado. Ele é sempre essa rocha, essa coisa sólida, e que não muda. O Patroclo, ele nunca foi de luta. Ele era um bom homem que se importa com os amigos. Mas não se importa durante a luta, ele se importa como aquele que cuida, né? Por isso o Deus disse, não, você não é para cumprir esse papel. Então, desarmou. E ao fazer isso, um troiano o feriu, e aí ele tentou fugir, o Patroclo tentou fugir, e o Heitor o acertou, o matou. Tem um conto do Machado de Assis chamado O Espelho, em que ele fala que os homens têm duas almas. Uma alma que é de dentro para fora e uma alma que é de fora para dentro. Ele apresenta rapidamente essa teoria. A alma de dentro para fora é o que você diz de você e o que você pensa de você, e a alma de fora para dentro é o que dizem de você. O conto, ele explora a alma de fora para dentro como se ela fosse, na situação descrita pelo Machado, aquela alma que é importante, ou a alma que existe, que é a situação do alferes, né? O alferes é um rapaz, e ele consegue a custo um cargo, a posição de alferes. E ele tem uma roupa muito bonita de alferes. Ele vai fazer uma visita para uma tia que mora distante, numa região do interior, e a tia fica muito feliz em vê-lo. Ele está sempre vestido de alferes, fica muito orgulhosa, e os escravos dela ficam muito orgulhosos, muito felizes em vê-lo, né? Elogiam muito. Tá tudo bem. Até aí, mas logo a tia é chamada para
para visitar alguém fora de casa e para passar um final de semana fora. E ela então vai, leva todos os escravos da casa, deixa o sobrinho sozinho em casa. Com o passar do tempo, o sobrinho começa a se sentir muito mal, uma coisa estranha, mal-estar, né? Ele está sozinho na casa. Ele vai e se olha no espelho. E ele vê que o corpo dele está se desfazendo. O corpo dele é uma massa disforme, sem detalhes. Não tem rosto. Aí ele fica desesperado, né? E o que ele faz? Ele coloca a roupa de alferes. E ao colocar a roupa de alferes, os traços dele vão vindo para o lugar. E ele passa a ter um rosto. Ele passa a ter as características dele, porque ele colocou a roupa de alferes. Então, a alma, de fora para dentro, o que dizem para você é o que você é. E o que você diz de você não existe. Está muito fraco ou não existe. Ou não existe, ou muito fraco perante a alma exterior, a roupa que você veste. Isso você pode entender numa crítica ao eu, né? Ao eu como algo essencial. É uma crítica que se faz uma crítica moderna, né? Ao eu moderno. Mas no contexto da Grécia Antiga, não havia o eu, não havia identidade. Eu sou alguma coisa que existe por si só. Então não faz sentido a crítica do eu, se não existe o eu. O eu vai começar a ser moldado a partir do cristianismo. Eu tenho uma alma individual. Mas o que a gente pode aproveitar da história do alferes aqui no contexto do Patroclo? É que o alferes, ele era a roupa que ele vestia. O que diziam para ele daquilo. Ele por dentro era um vácuo, né? Agora, o Patroclo, na luta, ele era o Aquiles. Ele foi Aquiles, até o ponto em que Apolo o parou. Dentro da armadura, ao ser desarmado, o que se vê não é um vácuo. Também não é o eu. É o homem desarmado. É o desarmado. É o estulto. É aquele que não deveria estar ali. É aquele que vai morrer. Não é o eu que está embaixo das armas do Aquiles. Também não é o vazio, né? Ele é o homem desarmado. Ele é o ineficaz. Armado, ele é o eficaz.
tinha a eficácia do Aquiles. Desarmado, ele é o ineficaz. E aquele que vai encontrar o destino dele. O Zeus, ele, na interesse de fazer com que Aquiles tivesse glória, ele, ou Aquiles, ao virar as costas para os amigos, ele entrou na perdição. Eu estou seguindo as ideias do André Malta agora. Ele vai entrar numa condução por Zeus, de receber glória, uma glória funesta, uma glória soturna, obscura. Não a glória que ele exatamente quer, né? Quer receber as súplicas dos aqueus, e essa ele já recebeu. Talvez ele queira o desespero total dos aqueus para ele, mas o que ele vai receber ao virar as costas para os aqueus, ele vai estar virando também as costas para o Pátruco, para aquele a quem ele amava e aquele que o amava, né? Ao perder os amigos, ao se desfazer dos amigos, dele vai ser retirado o amigo dele. E ele vai lutar não pela glória, mas pelo desespero. E ele vai receber a glória, mas tendo perdido o amigo. Ele não queria isso. Zeus, para trazer a glória para Aquiles, ele não é que ele mandou os troianos pressionarem, deu força para os troianos para eles pressionarem os aqueus, para os aqueus precisarem do Aquiles. Não. Ele mandou força dos troianos para os troianos pressionarem os aqueus para tirar o Patroclo do Aquiles, para tirar o amigo do Aquiles, para arrancar do Aquiles o alter ego dele, deixando-o entregue ao desespero, à solidão. O Aquiles estava isolado, mas não estava solitário, ele tinha um alter ego. Mas Zeus arrancou o alter ego dele, o amigo dele, o deixando na solidão. Fez o Patroclo atuar como Aquiles até um certo ponto, né? Em que essa atuação foi retirada dele. Tá bom? Então a gente fica por aqui.